Sabe quando a gente se corta e, quase que por mágica, o sangramento para? Pois é, não é mágica não. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na incrível cascata de coagulação. É basicamente o sistema de resposta a emergências mais sofisticado que existe e vamos entender direitinho como o nosso corpo consegue essa proeza. Beleza, para a gente não se perder nesse processo todo, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: a gente começa com o básico, o que é hemostasia. Depois, vemos a resposta imediata, que é a hemostasia primária. Em seguida, o prato principal, a cascata em si, ou hemostasia secundária. Aí, vamos ver que existem dois caminhos para chegar lá. E, por fim, como o corpo faz a limpeza de tudo. Ok, então o ponto de partida de tudo é um conceito chamado hemostasia. Dá para pensar nela como se fosse o controle de tráfego do nosso sangue, sabe? A ideia é garantir que tudo continue fluindo direitinho, sem congestionamento, mas, ao mesmo tempo, ter um plano de emergência prontinho para agir se acontecer qualquer acidente no percurso. Então, no fundo, a hemostasia é um grande ato de equilíbrio. É uma corda bamba. De um lado, o corpo não pode de jeito nenhum formar coágulos à toa, porque isso seria super perigoso. Mas, do outro lado, ele precisa ser super rápido para criar um coágulo e estancar um sangramento. É um ajuste fino, delicado e, bom, absolutamente vital. Certo. Mas e aí? Aconteceu o dano no vaso sanguíneo. O que acontece imediatamente? É agora que a gente vê em ação a hemostasia primária. Pensa nela como a equipe de primeiros socorros, os primeiros a chegar no local do acidente. A resposta é tipo instantânea e acontece em 4 passos super rápidos. Primeiro, o vaso se aperta, se contrai para diminuir o vazamento. Logo em seguida, as plaquetas, que são as verdadeiras heroínas aqui, correm para a cena, grudam onde precisa e começam a se juntar uma na outra. O objetivo? Formar um tampão provisório. É uma solução rápida para conter o estrago inicial. Mas espera aí, como é que as plaquetas sabem o que fazer? Bom, elas não trabalham sozinhas, existem umas moléculas-chave que orquestram tudo. O fator de von Willebrand, por exemplo, funciona como uma espécie de supercola, ou uma ponte, que liga a plaqueta na parede do vaso. E aí, para chamar reforços, as próprias plaquetas liberam substâncias como o ADP e o tromboxano A2. É como se elas soltassem um sinalizador de emergência, chamando mais e mais plaquetas para o local. E olha que legal essa conexão com o nosso dia a dia. Todo mundo já ouviu falar que a aspirina afina o sangue, né? O que isso quer dizer, na prática? Quer dizer que a aspirina vai lá e bloqueia justamente o tromboxano, aquele sinalizador que chama mais plaquetas. Se não tem o sinalizador, menos plaquetas se agrupam. Ou seja, ela atrapalha a formação daquele primeiro tampão. Só que para um ferimento maior, aquele tampão de plaquetas é só um curativo temporário. Não vai segurar a onda por muito tempo. É aí que o corpo precisa chamar a tropa de elite, uma solução mais forte e definitiva. É hora de começar a hemostasia secundária, que é, de fato, a famosa cascata de coagulação. E por que a cascata? A analogia do dominó é perfeita. Imagina um monte de proteínas, os fatores de coagulação, que estão ali no sangue, quietinhas, inativas. Quando o primeiro dominó cai, ou seja, o primeiro fator é ativado, ele derruba o próximo, e esse derruba o seguinte, e assim por diante. É uma reação em cadeia que vai crescendo e amplificando o sinal, tudo para construir um coágulo super resistente. Agora, o interessante é que essa fileira de dominós pode começar a cair de duas maneiras diferentes. Existem dois gatilhos, duas rotas que dão um start no processo. A gente chama essas rotas de via intrínseca e via extrínseca. A gente pode pensar assim: a via intrínseca é o caminho mais longo, mais complexo. Ela é ativada por um problema dentro do próprio vaso, como o sangue entrando em contato com o colágeno que foi exposto. Já a via extrínseca é o atalho, a via expressa. Ela dispara por causa de um dano fora do vaso, quando as células machucadas liberam uma substância que grita emergência. É para situações que precisam de uma resposta para ontem. Olhando mais de perto a via intrínseca, a gente vê essa sequência de dominós acontecendo. O fator 12 é ativado, que ativa o 11, que ativa o 9, até chegar lá no fator 10. Parece complicado, né? Mas esse processo com várias etapas é uma espécie de sistema de segurança, para garantir que a coagulação só aconteça quando for realmente necessário. Agora, compara isso com a via extrínseca. Olha como é mais simples e direta. O tecido danificado solta tromboplastina. Ela ativa o fator 7 e pronto! O fator 7 já ativa o fator 10. É muito, mas muito mais rápido. É o botão de pânico do sistema projetado para eficiência máxima em uma emergência.
E aqui está o ponto crucial. Não importa se o corpo pegou o caminho longo ou o atalho. No final, todos os caminhos levam a Roma, ou, nesse caso, a ativação do fator 10. É a partir desse ponto que as duas vias se encontram e o processo segue por um caminho único, que a gente chama, claro, de via comum. E é na via comum que a mágica acontece de verdade. O fator 10 ativado transforma a protrombina em trombina. E a trombina é a grande estrela aqui. Ela funciona como uma tesoura, que vai cortando uma outra proteína, o fibrinogênio, e transforma ela em pequenos fios de fibrina. E esses fios são pegajosos. Eles se entrelaçam e formam uma rede, uma malha super forte que prende tudo e cria o coágulo final. É como criar um remendo de fibra de vidro ali na hora para tapar o buraco. E claro, todo esse mecanismo tem implicações gigantes na medicina. Por exemplo, a vitamina K é essencial para o fígado produzir vários desses fatores. Aí vem o medicamento, como a varfarina, e o que ele faz? Bloqueia a ação da vitamina K. Já a heparina age de outra forma, interferindo mais na via intrínseca. E como a gente mede isso? Com exames de sangue. O TP ou INR mede a via extrínseca, enquanto a PTT mede a intrínseca. Vamos focar no INR, que é super comum. Basicamente, esse exame diz pra gente quão rápido ou devagar o sangue está coagulando. O normal é perto de 1. Se o número está muito acima de 1, quer dizer que o sangue está demorando para coagular, está mais fino, com risco de sangramento. Se estiver abaixo de 1, o sangue está coagulando rápido demais, está grosso, com risco de formar trombos. É uma ferramenta essencial para ajustar a dose de anticoagulantes, por exemplo. Mas o trabalho não acaba com o coágulo formado. Pensa bem, não dá para deixar aquele remendo ali para sempre, né? Seria como terminar uma obra na estrada e esquecer os cones de trânsito. Depois que o vaso sanguíneo cicatriza, o corpo precisa ativar a sua própria equipe de limpeza para desmontar tudo aquilo. E esse processo de limpeza tem nome, fibrinólise. Funciona assim. A parede do vaso, agora já reparada, libera uma substância que ativa a plasmina. E a plasmina é literalmente a destruidora de coágulos do nosso corpo. Ela age como uma tesoura em escala molecular, picotando toda aquela rede de fibrina e dissolvendo o coágulo. O objetivo final é restaurar o fluxo de sangue normal, como se nada tivesse acontecido. Então, depois de ver tudo isso, fica claro que a cascata de coagulação é um sistema de um equilíbrio, nossa, perfeito. Mas isso nos leva a uma reflexão final e super importante. O que acontece quando essa balança desregula? Se ela pende para um lado, o risco é de sangramentos que não param, como nemofilia. Se pende para o outro, o perigo são os coágulos que se formam onde não deviam, causando infartos, tromboses, derrames. Entender essa cascata, então, vai muito além da curiosidade. É entender a base de muitas questões de saúde e doença.